que muitas vezes acontece em nossos corações quando nós somos gananciosos, seja por um bem, seja por algo financeiro, status, algo material, o que é que acontece em nossos corações que nós acabamos nos deixando levar por esse tipo de coisa? Perceba o que é dito em Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui nesses textos nós percebemos e nós já vimos destaques para todas essas outras características, como você pode ver nesse gráfico. O bispo, o pastor, deve ser irrepreensível, ele deve ser não arrogante, não irascível, ou seja, não se irá facilmente, ele deve não ser dado ao vinho, ele deve também não ser violento. E nós chegamos a essa última característica dentro do versículo 7 de Tito, capítulo 1. Não cobiçoso. É alguém que não é motivado por ganho material. Ele não é alguém que busca ter uma vida que é pautada por dinheiro, por buscar ter lucro. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo, ele repreende ou ele exorta a Timóteo para que ele não seja como aqueles homens que estavam ali no contexto deles, de Timóteo principalmente, mercadejando a fé. Estavam buscando ter fonte de lucro pregando o evangelho. Por isso que Paulo diz que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nós podemos perceber então que Paulo combate essa ideia meramente financeira, meramente material. Isso, obviamente, é baseado no que nós acreditamos. Se nós acreditamos que o nosso Deus nos dá uma vida eterna, nosso pensamento, nossos propósitos, nossas vidas devem ser pautadas nesse ângulo, no ângulo para a eternidade, não simplesmente para as coisas aqui e agora. Não simplesmente para o meu viver aqui no momento presente, mas uma vida bem vivida daqui à eternidade. É isso que nós podemos perceber. Então, essa característica que é descrita que os bispos, pastores, presbíteros devem ter, todo cristão ele deve nutrir em si. Nenhum cristão pode ser ganancioso. A Bíblia nos alerta para isso, Deus nos alerta para isso, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então nós precisamos buscar fugir disso, todos nós. E alguns textos nós podemos destacar sobre isso é, por exemplo, Lucas 12:15, que diz o seguinte: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui fica claro Jesus nos dizendo: Não sejamos avarentos. Tenham cuidado, se guardem de ser avarentos. Avarento ou avareza é uma pessoa que tem aquele apego ao dinheiro, porque a sua vida está pautada no dinheiro. E aqui não é simplesmente a pessoa ter muito e ela é avarenta, ou o pobre não ter nada e ser avarento. O pobre pode ser avarento também, porque ele ganha tão pouco que aquele pouco ele pode tornar o seu Deus, o seu ídolo. Então todos nós precisamos ter cuidado. Não é apenas o rico que sofre disso. Perceba a segunda parte do motivo que Jesus nos dá para que nós não sejamos assim avarentos. Ele diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus deixa claro para nós que a nossa vida não é pautada, não é baseada na quantidade de coisas que nós temos. Então, isso já quebra toda a nossa sociedade que nós vivemos atualmente. Quanto mais o tempo passa, nós ficamos cada vez mais consumistas como sociedade. E isso influencia a nossa vida. Nós acabamos pensando muito em como usar as coisas e muitas vezes até em como usar as pessoas. E esquecemos de fato ter uma vida consagrada para Deus. Uma vida que busca pensar nas coisas eternas, nas coisas que vão para além da vida aqui presente. E o texto deixa claro para nós: a nossa vida não é pautada pela roupa que nós temos, pelas coisas que nós possuímos. Nada disso. Nossa vida não pode, não deve e não é baseada nessas coisas. Nós precisamos olhar para aquele que nos criou. Para aquele que nos criou, que nos deu um sentido para as nossas vidas, que nos deu um propósito para nós vivermos para Ele. Os céus proclamam a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Nós somos pautados nisso. E se nós somos pautados nestas coisas, nós devemos ter noção de que as coisas simplesmente materiais, por serem materiais, não devem ser o alvo de nossas vidas. Nós podemos ter coisas, nós podemos ter bens, com certeza. Mas se isso pauta a nossa vida, a nossa jornada cristã, nós estamos em pecado. Nós estamos falhando com Deus. Outro texto que nós podemos aprender sobre isso é 1 Timóteo 6,10, que diz: Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Perceba, a raiz de todos os males é o amor. Não é o possuir, não é o ter, mas é o amor ao dinheiro. É você colocar aquilo no centro de sua vida. É você ter aquilo como objetivo máximo, prioritário da sua vida. Isso de fato é pecado. Isso de fato desagrada a Deus. E é interessante como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele coloca as consequências. Muitos nessa cobiça, ele diz aqui, alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Muitos se desviam da fé porque amam o dinheiro, amam ter coisas mais do que ter a Deus. Será que nós não nos encontramos dessa maneira? Amando tanto ter coisas que nos esquecemos de Deus, do que Ele faz por nós? Devemos lembrar disso. E muitos se atormentaram com dores, como diz o texto. O último texto, Hebreus 13, versículo 5, nos diz o seguinte: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aqui nós percebemos que existem duas coisas aqui. Nós temos de um lado a avareza, o amor ao dinheiro, o querer ter, e do outro lado nós temos o contentamento. Mas não é um contentamento simplesmente mundano, simplesmente superficial, mas é um contentamento em Deus. Perceba, contentai-vos com as coisas que tens. Ele não está dizendo simplesmente para nós sermos conformados com a nossa situação. Mas perceba, a parte final do versículo de Hebreus nos diz: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A fonte do contentamento aqui que nós estamos vendo, a fonte desse contentamento é a promessa de que Deus não nos abandona. Então, ser contente com o que nós temos não é para nós sermos conformados, é para nós lembrarmos que Deus está cuidando de nós. É para nós lembrarmos que tudo o que nós temos é pela graça, providência de Deus. Isso faz com que nós não hajamos com torpe ganância, como é descrito em Tito 1,7. Então, vamos buscar viver na palavra, buscando nutrir um desejo por Jesus. Se nós nutrirmos em nossas vidas um desejo por Jesus, nós não estaremos simplesmente sendo pautados por nós mesmos, pelas outras pessoas, pelo que nós possuímos. Se nós nutrirmos em nossas vidas um desejo para conhecer mais Jesus, para ter mais comunhão com Jesus, para lembrar mais de Jesus em nossas vidas, o que ele fez, o que ele faz, quem ele é, nós seremos contentes, nós não teremos torpe ganância em nossas vidas, ganância inútil, ganância fútil em nossas vidas. Nós estaremos com Deus, nós estaremos buscando ao Senhor, e isso conta muito para nosso Deus. Por fim, buscar viver no presente com o dia que Deus nos deu. Nós muitas vezes pensamos, estamos vivendo aqui hoje, mas nossa mente está no futuro. E sempre pensando no dia de amanhã, em como eu conquistarei certas coisas, em como mais na frente eu terei isso, eu terei aquilo, eu farei isso, eu farei aquilo. Lembre-se, muitas vezes a ganância, o desejo inútil, vem muito disso, que nós estamos pensando sempre no desejo de ter as coisas, no desejo de estar constantemente e buscar essa ânsia de ter as coisas. E quando nós possuímos, muitas vezes vem o tédio, porque de fato não era o que nós esperávamos. Então, busque viver no presente, com o dia que Deus te deu. Viva o hoje, viva o agora. O que Deus te deu hoje? Como Deus quer que você haja hoje? Qual é a providência de Deus para a sua vida hoje? Viva assim, e você vai perceber como sua vida de fato vai ser mais contente, vai ser mais presente, vai ser mais em comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe e te dê mais contentamento, e que nos ajude a fugirmos da ganância que pode habitar em nossos corações. Deus te abençoe.